Então, para fazer esse levantamento desse requisito aí do sistema, então são utilizados basicamente dois tipos de técnicas. Essas técnicas, a mais utilizada é a da entrevista. Okay? A outra forma é o que nós chamamos de brainstorm, ou seja, uma tempestade cerebral, tempestade de ideias, ou ainda é o que nós chamamos de debate. É reunião da equipe que vai fazer esse levantamento de requisitos, se reúne com o pessoal da empresa, com os clientes, com os funcionários, os usuários, então vão debater, vão trocar ideias a fim de coletar esses requisitos para o sistema. Então, tem alguns passos aqui, algumas orientações para realizar essa entrevista. Primeiro ele fala assim, diz que tem que fornecer o que? Uma agenda, né? Uma agenda para anotações e para datas que serão cumpridas. Para realizar essas entrevistas é preciso também esclarecer a estes participantes quais os motivos do projeto. Então, lá na hora, o desenvolvedor vai dar suas orientações. Na hora da entrevista, você tem que fazer perguntas que faça com que o cliente realmente compreenda o que ele precisa para desenvolver esse software. Então, é feita essas perguntas para que o cliente possa perceber o que realmente ele quer, o que ele deseja que seja viável. Ainda na entrevista, ele fala que não é preciso assumir que você tem conhecimento do assunto, para que o cliente fique à vontade e não espere só por ele. Às vezes, aquelas decisões que o cliente espera que o analista tome não vai de acordo com a necessidade dele. Identifique o que é necessário e desejável. Isso aqui é muito importante. O que é necessário no sistema? O que é desejável? Nós sabemos que as pessoas às vezes focam muito, por exemplo, interface. A questão da interface gráfica, muita gente curte mais uma interfacezinha bonitinha do que realmente aquilo que funciona de forma eficiente. Então é necessário o que realmente você precisa. Desejável é talvez algo que possa ser inserido, mas não seria exatamente aquilo a proposta e objetivo do sistema. Termine a entrevista com o sumário dos pontos abordados. Então, tudo anotado, tudo registrado de forma organizada, para depois repassar para análise. A outra forma, né, de técnica para identificação desses requisitos, para levantar esses requisitos, é essa brainstorms, né? Acho que a pronúncia é essa. Então, esse termo quer dizer tempestade de ideias. Nesse caso, é o brainstorms, algo assim, né? Desculpa pela pronúncia. Então, nesse caso, diferente lá da entrevista, é uma roda de conversa, né? Ficam aqui organizadas, ficam conversando. E neste caso, todas as ideias são boas, né? Não vai haver aquela questão que a ideia não é interessante. Então, todas são julgadas pelo grupo. Aquele grupo é ouvido, as ideias são analisadas, são anotadas. Então, através dessas ideias colhidas, que vai ser feita a análise desses requisitos. Então, todas as ideias, né, são do grupo. No caso do brainstorm aí, dessa tempestade de ideias, ninguém é dono de uma ideia. Então, é só um compartilhamento dessas ideias para saber, para que encontre aí soluções, né? Soluções, ideias, alternativas. Todas as ideias são públicas. Qualquer pessoa pode expandir ou modificar a ideia. Então, cada um pode ter uma visão diferente e ajudar neste processo. Sempre que surgir uma ideia, ela deve ser imediatamente escrita no quadro negro. Ele está falando quadro negro, mas nesse caso aqui pode ser um papel, pode ser um documento, pode ser uma folha, onde eles vão anotando essas ideias. Antes da sessão, forneça ao grupo uma cópia de regras. Então isso aqui vai ser a metodologia. Então quais são essas regras dessa tempestade de ideias, né? Dessa brainstorm? Então é dado cópias, né, dessas regras para cada integrante deste grupo, para que ele possa compreender como é que é esta metodologia. Então basicamente foram essas duas formas de metodologia: a tempestade de ideias ou brainstorms e entrevistas. Nessa parte de identificar esses requisitos, né, essas técnicas,
ela é utilizada exatamente por um problema gigante. O principal problema que nós temos aí quando uma equipe de desenvolvimento ele vai tentar realizar, criar, construir algum software para um cliente, o principal problema é esse, pessoal, a comunicação. Então nós sabemos que entender o outro, aquele que vem com ideias confusas, é bem difícil. E só uma pessoa que tem esse dom, que estude bem, que analise de forma diferente, que consegue aí alinhar essas ideias, deixar de forma organizada. Então, esses requisitos, ele há documentos, né? Tem documentos de requisitos. Depois de levantar esses dados, analisar, é preciso criar esses documentos. Então, esse documento ele deve conter a especificação do sistema, ou seja, uma descrição das necessidades e o requisito do sistema a ser desenvolvido. Observe que durante toda o levantamento, durante hoje tudo que eu falei, sempre vai falar de quê? De necessidades, né, dos requisitos, necessidade do cliente, necessidades do sistema. Então, observe muito isso. Esse é o ponto principal, o ponto de partida para que um software seja bem desenvolvido. Então, nesse documento, deve descrever uma visão geral do sistema, o que o sistema faz, quem são os clientes do sistema, quais são os objetivos, quais são as funções principais, quais são os atributos necessários, e aí são vários porquês. E agora vamos para a função do sistema. As funções do sistema são o que se supõe que o sistema faça e devem ser identificadas, listadas e agrupadas logicamente. Então, o que é que o sistema faz? O que é que o sistema de comércio faz, né? O sistema de compra e venda. Então, pelo próprio nome já dá a identificar. Ele deve realizar uma compra ou venda. Então, de forma básica, a função seria essa. Por exemplo, em relação à função do sistema, no sistema de registro de notas escolares, nós utilizamos isso no ano de 2019 muito, que é o ICEDU, que hoje vocês estão utilizando também para outras situações. Mas vamos imaginar o ano 2019. Nesse sistema de registro de notas escolares, nós podemos duvidar se elaborar uma prova é uma função do sistema. Então, colocamos então palavras elaborar a prova na frase digitada acima. O sistema de registro de notas escolares deveria fazer a elaboração das provas. Sabemos que as provas de uma escola são elaboradas pelos professores e não por sistemas computacionais. Logo, elaborar a prova não é uma função do sistema. Ok? Então, nós temos que diferenciar o que são as funções de cada sistema. Não podemos colocar nem funções ou informações desnecessárias naquele sistema que realmente não é objetivo. Então, as três categorias de função do sistema são evidente, oculta, enfeite. Evidente, gente, é aquela que deve executar e a gente visualiza. Quando você clica em um botão, quando você abre uma pasta, quando você copia algo. Então, ali você faz, você vê. Isso aqui é evidente, porque é visível. Há algumas funções do sistema que são ocultas. Muitas vezes, aquilo que você faz, que mesmo que é evidente, mas se torna oculto. Porque ele executa, mas ele não é visível para o usuário. E ele pode até ser visível, mas para aquele que tem um conhecimento avançado. Para configurar, né, para fazer algum ajuste, alguma manutenção. Então tem muitas questões que são ocultas. Por exemplo, arquivos. Nós temos arquivos no computador que fica oculto. Você executa, você usa, mas você nem sabe, por exemplo, que ele está em execução. Por exemplo, meu mouse aqui, quando eu movo ele, tem um comando específico para que ele faça isso. Então há algumas coisas, processos ocultos em sistemas. E o usuário final, principalmente esse usuário final, não tem essa necessidade de saber
como realmente isso acontece. A questão de efeito e decoração é a função que hoje muito se utiliza, a questão de questões gráficas, layout, decoração, sistema bonitinho. Nós sabemos que muita gente gosta dessa interface bonitinha, organizadinha, pintadinha e tal, mas nem sempre isso é algo obrigatório. Se você pegar, por exemplo, um sistema que é inserido em uma empresa, por exemplo, muitas das vezes esse sistema é Linux e ele não tem essa questão de enfeite nem decoração. Ele passa mais pelaquela tela pretona, consolezona, né? O preto no branco. É algo, pode ser até mais difícil, mas é o que é mais eficiente. Já os atributos dos sistemas, ele trabalha de forma diferente, né? São qualidades não funcionais do sistema. Em alguns projetos, é conveniente construir um documento exclusivo para os atributos do sistema. Esse documento fica separado do documento que contém as funcionalidades do sistema. Então é criado um documento para funcionalidade e é criado um documento para atributos. Então, atributos do sistema, exemplo, né? A facilidade de uso, né? Que tipo de interface o sistema possui com o usuário. Então, de que forma nós podemos fazer uma interface que seja mais fácil para o usuário usar. Então, essa facilidade aqui é o que nós chamamos de usabilidade. De que forma temos que fazer o sistema e suas funções para que seja mais fácil para o usuário utilizar. É isso? Tolerância a falhas. O que é tolerância a falhas? Qual a expectativa aceitável para falhas do sistema? O sistema funciona? Funciona. Ele pode falhar? Ele pode dar erro? Pode. O problema é a quantidade de falha que é aceitável e se ocorrer essas falhas, o sistema continuará de pé. O software deixa de funcionar? Então, isso é o que trata a questão de tolerância a falhas. Tempo de resposta, gente, é o desempenho, né? O tempo aceitável para a resposta do sistema. Quando eu dei um clique, por exemplo, para gerar um relatório, quantos segundos passou? Passou até minutos? Então, é algo relacionado ao desempenho. Continuando, agora nós vamos falar dos tipos de requisitos. Pessoal, neste caso, é algo que às vezes pode variar muito. Mas eu vou seguir o tradicional e vou depois mostrar o que está no material que eu já passei para vocês. Primeiro, nós temos aqui uma hierarquia de requisitos. No requisito de negócio, ele fala por quê, o qual motivo o projeto é necessário. Isso aí quem pode responder isso aí é o cliente. Então a empresa é quem pode dar essa resposta. É um ponto de vista do negócio. Mas talvez ele não saiba. Então muitas vezes a equipe de desenvolvimento é quem vai dizer para ele que às vezes não é viável. Requisitos do usuário, né? O que os usuários precisam que o sistema faça. Neste caso, algo relacionado a algo no ponto de vista do usuário, ou seja, aqueles que trabalham direto com o sistema. Então, o que é preciso? O que o sistema tem que fazer? Então, isso quem responde é o usuário. E depois do sistema, né? O que o sistema precisa ou deve fazer? E é um ponto de vista do sistema e também está relacionado ao cliente, ao usuário, ao negócio e à equipe de desenvolvimento também. Então vamos lá. De forma básica, nós temos subdivisões dos requisitos sistemas de duas formas: requisitos funcionais e não funcionais. Dependendo do autor, isso pode mudar e é subdividido de formas diferentes. Ainda tem autor que adiciona os requisitos de negócio. Os requisitos funcionais, como o próprio nome já fala, esses requisitos correspondem ao que o cliente quer que o sistema realize, ou seja, as funcionalidades do software. Por exemplo, aqui nós temos um sistema bancário. O que ele deve fazer, por exemplo? Uma das suas funcionalidades, os clientes da empresa, do banco, ele precisa de uma nova conta, conta corrente, poupança, conta salário. Então, o sistema tem lá a opção de criar essa conta. Então, isso aqui é um requisito funcional. No sistema comercial, por exemplo,
Um sistema comercial deve cadastrar um novo cliente. O cara foi lá fazer uma compra lá no supermercado, e aí ele tem que fazer um cadastro. O cara vai pagar em forma de crediário, né? Promissória, que eles usam esse termo, ou fiado. Então esse cadastrar um novo cliente, isso aqui é um exemplo de requisito funcional. Agora vamos ver o que são requisitos não funcionais. Os requisitos não funcionais correspondem às restrições, condições, consistências, validações que devem ser levadas a efeito sobre os requisitos funcionais. Por exemplo, aqui, um sistema deve imprimir um documento em 5 segundos. Preste atenção. Que o sistema deve imprimir, isso aqui é funcional. Mas, observe, ele imprimir em até 5 segundos depois que foi mandado imprimir, isso aqui que é o requisito não funcional. Entendeu? Então, são validações que devem ser levadas a efeito sobre aquilo que está sobre os requisitos funcionais. Imprimir é funcional. Mas o que tem além de imprimir? Eu posso entregar um sistema que imprima um documento, mas em 5 segundos, então, é um requisito não funcional. Esse tempo de resposta aqui é um requisito não funcional. Por exemplo, lá no sistema bancário, cadastrar conta, eu falei que é um requisito funcional. Deve cadastrar uma conta? Deve sim. Agora o critério, por exemplo, que só pode abrir contas clientes maiores de 18 anos, aí já não é um requisito funcional. Ele é um requisito não funcional ou um requisito de negócio. E isso está direcionado mais para a empresa. Então agora nós temos aqui uma separação, uma divisão mais rápida, um resumo aqui sobre essa divisão, né, desses requisitos de sistema. Como eu falei, tem requisitos funcionais e não funcionais. Os requisitos funcionais são aqueles que realmente o sistema deve fazer. Por exemplo, algo que é mais nítido, mais compreensível. O sistema tem que salvar o arquivo? Com certeza. Ele tem que imprimir o documento? Lógico. Gera relatórios? Se precisar, interessante. Acessa a base de dados? Fazer consultas? Então isso aqui é requisitos funcionais. São as funções do sistema. Os não funcionais está relacionado a algumas propriedades sobre os requisitos funcionais. Por exemplo, a usabilidade. Ao salvar, imprimir um documento, é fácil fazer isso? Então isso aqui é não funcional. Ok? O desempenho. Quando eu vou abrir um programa, quando eu vou abrir o software, por exemplo, ele demora muito para carregar. Isso também está relacionado ao tempo de resposta, né? O tempo de resposta. Quando eu imprimo aqui esse arquivo, né, que está relacionado aqui, ó. Quando eu imprimo esse arquivo, ele imprime até 5 segundos, demora mais. Como é que acontece? A interface ou interface, ela tem que ser uma questão de layout bacana, bonita. Então essa questão visual, ergonomia, por exemplo, né, está relacionada a requisitos não funcionais. Os tipos, lá no material que eu passei para vocês, ele trabalha de forma diferente, ele separa com mais exemplos, mas basicamente os dois exemplos que eu mostrei anteriormente, esses dois requisitos funcionais e não funcionais, eles são todos esses, só que de forma ramificada em outras propriedades aqui, em outros tipos. Então a primeira funcionalidade, que aqui tem, vai descrever características, capacidades, segurança e etc. Isso aqui está relacionado do sistema. Funcionalidade, né? Usabilidade, né? A facilidade do uso. Descreve as características relativas a fatores humanos. Ajuda online, documentação, é fácil de utilizar, tem um tutorial para ajudar nesse uso. A confiabilidade, ele vai descrever as necessidades do sistema quanto à frequência de falhas, recuperabilidade, por exemplo, como ele é confiável. Ele tem falha? Tem, mas dá para recuperar essa falha? Se apresentar essa falha, o sistema cai, ele não funciona mais? Então tem algumas questões. É confiável? Se eu salvar o arquivo, ele vai permanecer salvo? Não vai dar erro? Eu vou perder todo aquele trabalho do dia? Imagina uma empresa aí, como o Jorge, né, que vende diversos produtos.
ou cadastra milhares de produtos por dia quando chega, e aí se perder esses arquivos, né, tem como recuperar? É isso que é a questão da confiabilidade. A performance está relacionada ao desempenho. Nesse caso, descreve aí as necessidades relativas a tempos de resposta. Quando eu salvo, está demorando muito, então isso aqui é a questão do desempenho. A precisão no clique, na abertura de um programa, de uma funcionalidade do software, é disponível. Se esse sistema é online, ele se trabalhar, por exemplo, com internet, esse sistema, esse servidor está 24 horas disponível. Utilização de recursos e etc. Suportabilidade está relacionada à questão da manutenção, né? Ele vai descrever as necessidades relativas à adaptabilidade. Por exemplo, dá para adaptar a outro sistema? Dá para aprimorar? Tem como ser consertado? Suporte, manutenção. Implementação. Ele descreve limitações de recursos, linguagens e ferramentas de hardware. Interface ou interface, né? Alguma restrição imposta aqui, ó, pelo interfaceamento com sistemas externos, né? Operação. Descreve as necessidades relativas à administração do sistema em sua configuração operacional. E aspectos legais. Aspectos legais, gente, é o licenciamento. Todo programa, vocês lembram lá em software livre que fala, né? Tem programas, né? Software proprietário, software livre. De que forma ele vai ser livre? Depois de comprar, qual é os critérios desse contrato? O que pode ser feito nesse programa? Quais são, o que tem naquele contrato? O cliente tem que permanecer em contato com aquela equipe desenvolvedora para que possa, por exemplo, fornecer manutenções e outras situações, e etc. Sobre as recomendações para obtenção de requisitos, nós temos aqui questões que são fundamentais e temos regras para obtenção de requisitos. Não vou falar de todas porque é muita coisa, então você vai lá, leia mais no material, certo? Então, questões fundamentais para esses requisitos do sistema. Então, vai ser perguntas, né? São perguntas para ajudar nesse levantamento de requisitos do sistema. Primeira, para quem é esse sistema? Então, vai começando as perguntas. Para quem é o sistema? Aí a equipe vai começar a indagar, se perguntar. O que eles irão fazer com esse sistema? O que será feito? Por que fazemos isso? Por que fazemos assim? Podemos fazer de outra forma? Dessa outra forma não seria mais fácil? Quais as necessidades de negócio este sistema deve suportar? Precisamos fazer isso, né? Se estivéssemos iniciando um negócio, faríamos dessa forma? O sistema suporta trabalho em grupo? Os usuários possuem informação para lidar com o sistema? Se não possui, é preciso fazer treinamento? O treinamento é necessário? Como podemos fazer mais rápido esse sistema? Como podemos fazer mais barato, porque o cliente não pode pagar aquele preço? Como podemos fazer melhor? Complicado, né? Como fazer o melhor de forma mais rápida, sendo barato? Então, são vários questionamentos. Existem 10 regras aqui para a obtenção dos requisitos. Aqui está lá no site aqui, ó. Esse site www.spc.ca. Então apresenta essas regras, vocês vão ver lá mais essas regras, vou só mostrar aqui rapidinho. E você dá uma lida lá, ou entra nesse site, ver se ainda funciona. É um site da empresa aí, né? Software Productivity Center, acho que é essa a pronúncia. Nos apresenta 10 regras. A primeira, algumas aqui, ó. Obtenção dos requisitos. Nessa fase de levantamento de requisito, nós estamos focados apenas em saber quais são os problemas e entender eles. Lá na análise é que você vai começar a iniciar essa procura dessas soluções. Os clientes costumam confundir aquilo que precisam com o que desejam. Isso foi falado durante toda a aula. Aquilo que os clientes necessitam e aquilo que desejam. Nem sempre aquilo que eu preciso vai ser aquilo que eu desejo. Então, vamos ter humildade nessas escolhas. Documente os problemas e as necessidades do cliente. Tudo deve ser anotado, escrito, documentado, para que lá no futuro mostre, né, até a equipe, seja até uma forma que a equipe entregue para ele. E aí,
cliente vê, pega, olha, analisa, aceita e lá na frente não vai ter problema com questões contratuais. Analise cuidadosamente os requisitos para que não haja conflito entre eles. Então, às vezes pode ter algum conflito. Por exemplo, às vezes o cliente quer algo gigante, mas ele não pode pagar. Primeiro conflito. Complicado. Quantifique quão bem o usuário espera a funcionalidade do sistema, como parte dos requisitos. Todos os requisitos devem ser testáveis. Analisa todos os requisitos, testa o que pode ser feito, o que não pode, até fazer, enxugar esses requisitos e entregar esse programa. Formule os requisitos de forma claramente, né? Sem ambiguidades. Então tem que ser bem definido. Quando houver pressão para mudanças de requisitos, antes de prosseguir, envolva todos os principais interessados para fazer uma avaliação de impacto e custo de alteração. Às vezes o cliente quer mudar alguma coisa só por questões de estética ou até por querer fazer da forma dele porque ele está pagando. E às vezes essa mudança não é algo que seja prioritária para o software. Então vamos lá, gente. Tem várias aí, eu não vou ler todas, viu? Então não dependa somente do conhecimento da equipe de desenvolvimento. Então é isso, pessoal. Caso tenha alguma atividade na plataforma, responda. E por hoje é só. Tchau, tchau. Valeu. Fui.